E aí pessoal, beleza? Eu tô tentando aqui um novo formato que eu acho que vai ser muito legal para os vídeos. E eu tô colocando uma gameplay de fundo, tô com um mini enredo aqui, vocês podem estar percebendo. Mas é só mais para me guiar durante a sequência aqui que eu vou falar. Recentemente nós estamos tendo aí os assuntos sobre a privatização, né? E, bem, se vocês querem saber minha opinião rápida, eu sou contra. Mas assim, eu não gosto muito de tomar uma posição só apenas por tomar uma posição. Eu gosto de explicar o porquê. E, bem, aqui eu vou tentar descrever o porquê e tentar trazer vocês para o meu lado. Então, se vocês querem saber isso, continuem aqui, vão, ouçam e tirem suas conclusões. O primeiro ponto é: eu não quero citar as celebridades. E, na verdade, eu não queria ter que citar as celebridades, mas citar as celebridades é importante por conta do contexto que a gente coloca nas coisas, entendeu? Então, a privatização ela é muito importante, por exemplo, para o Neymar, por motivos que mais tarde vocês vão entender. Então tá, vamos pro ponto aqui, tentar colocar um contexto nas coisas aqui, definir a história. Então vamos colocar aqui, quando a gente tem algo que é do governo ou algo que é público, de alguma forma, aquilo ali não necessariamente precisa gerar lucro. É claro que tem exceções, como a Petrobras, mas em geral uma empresa do governo ela não está ali para gerar lucro, até porque o dinheiro que o Estado gera ele não funciona como um dinheiro de uma família, entendeu? Então vamos fazer o seguinte, vamos chamar o trabalho realizado dessa empresa estatal de bem da União, e nós vamos chamar logo em seguida o trabalho realizado por uma empresa privada de produto. O bem da União ele é algo que deve ser de uso e proveito de todos que fazem parte daquele bem da União. Todo mundo que trabalha para aquele bem da União ser construído é feito para ser usufruído por eles. E essa não é a mesma lógica que um produto. Quando você tem um produto, ele precisa gerar lucro. Ele não é feito para ser usufruído. Um celular, um carro, um chinelo, qualquer coisa que você olhe e fale isto é um produto, ele é feito para gerar lucro. Ele não é feito para você utilizar ele. Utilizar ele é a segunda função desse produto. Você entendeu isso? Então quando você olha, por exemplo, para esse teclado, ele é bonitinho, ele está brilhando aqui legalzinho, só que a principal função dele não é teclar, é ele ser um produto, é eu ter que comprar ele. Por isso que hoje em dia a gente vê coisas que duram menos, porque as coisas elas precisam durar menos para a gente poder comprar mais. Você entendeu a relação do que é um produto? O produto ele foi feito para gerar lucro, custe o que custar. Infelizmente essa é o problema do produto atual, né? E essa é a principal diferença entre uma empresa estatal e uma empresa privada. Uma empresa estatal ela não foi feita para gerar lucro de imediato, entendeu? Uma empresa privada ela precisa gerar lucro, senão ela vai falir. Não tem como uma empresa privada continuar trabalhando sem estar gerando lucro. Uma empresa estatal ela está fora da lógica do lucro, por assim dizer. Explicado isso, agora nós vamos para um outro ponto. Nesse momento vocês devem estar se perguntando, ou se não estão se perguntando, eu vou colocar essa pergunta aqui. Por que tem tantos projetos de privatização que estão passando assim? Nós podemos contar pelo menos 2 que foram citados essa semana. Bem, isso porque praticamente em todo caso tem interesse dos próprios políticos que votam para isso. Na verdade, na grande maioria das vezes, ou em todas as vezes, são de empresários que querem comprar essas companhias que uma hora eram estatais e estão se tornando privadas. Sempre essas pessoas são ligadas a esses esquemas e envolvem desde algum vínculo com a empresa privada que busca mercados novos, entendeu? Você privatizar a água, por exemplo, no caso da Sabesp, você está criando um mercado novo para que as empresas possam gerar lucro em cima da água das pessoas. Você entendeu isso? E isso envolve até mesmo esquemas de corrupção. Não é uma coisa que acontece simplesmente por acontecer, porque é melhor privar. Não. Mas assim, quando a gente para pensar, de certa forma, quando você está trazendo de uma empresa estatal para uma empresa privada, esse tipo de esquema e ligação não afetaria necessariamente um trabalhador, certo? Certo? Bem,
Na verdade não. Nós temos um caso bem recente e fresco, né, que eu citei aqui já, que explica muito bem a privatização e por que elas não servem. A Sabesp, em São Paulo, 2023. Alguns meses e semanas antes da tentativa de privatização da Sabesp, foi anunciada uma folha enorme de demissão. Uma demissão em massa, literalmente. E isso precarizou o trabalho das pessoas que continuaram na Sabesp. E precarizou o serviço, entendeu? Então você tem menos trabalhadores naquela empresa e você tem um serviço que ainda é o mesmo para a quantidade de trabalhadores que está reduzida agora. Isso faz com que o serviço fique pior. Você entendeu? E o que veio a seguir foi uma onda gigantesca de tentativas de privatização da Sabesp. E o pior é que teve gente associando isso até o governo Lula. E galera, isso é uma medida que foi tomada pela Câmara Municipal. Então, não tem nada a ver. Era de se esperar que com a precarização dos trabalhos e do serviço eles arranjassem um motivo para a privatização. Eles precarizam o trabalho primeiro para depois privatizar. Porque daí eles teriam um motivo para a privatização. Você entende? Agora, ao invés de fazer mais concurso e recontratar as pessoas que foram demitidas, eles preferem vender a empresa. E isso culminou na aprovação da privatização no último dia 2 de maio, agora em 2024. Ou seja, levou um ano de pessoas sendo demitidas, de trabalho sendo precarizado, para poder eles conseguirem aprovar isso, sacou? Mas tem uma coisa muito curiosa, né? Que o prefeito Ricardo Nunes, ele assinou no mesmo dia a sanção do projeto. Então, o projeto ele foi feito num dia e no mesmo dia ele foi sancionado pelo prefeito. Ué, entendeu? Tipo, para algumas coisas eles são extremamente lentos, para outras eles são extremamente rápidos. Mas então nós chegamos no ponto das praias, né? Nos pontos anteriores, nós estávamos falando sobre empresas. Mas, vamos lá, o que isso tem a ver com praia, né? Porque praia não é uma empresa, não é um lugar estatal que assim tem que gerar lucro, alguma coisa. Praia é só uma praia, é só um canto. Alguns dos argumentos que eu ouvi recentemente associam as praias a um shopping. E as pessoas alegam que os shoppings são privados, mas são gratuitos para entrar. Agora eu pergunto para você, quando você vai num shopping é para fazer o quê? Você vai lá para plantar bananeira? Você vai lá para pegar um sol no shopping? Você vai lá para fazer o quê? Para gastar dinheiro. A experiência de um shopping já é o produto. Então, você entrar no shopping de graça é como uma amostra grátis de um produto que você com certeza vai comprar. Não é uma praia onde você entra, senta e aproveita lá. Você não precisa comprar nada numa praia. Você não vai numa praia para comprar. Claro que existem vendedores e as coisas ao redor, de pessoas na praia, ambulantes. Esse espaço não é um produto. E com a privatização das praias, isso aqui que você tá vendo deixa de existir. E basicamente eles vão começar a te vender uma experiência de praia. Isso tem um nome e se chama capitalismo tardio. E essa é a tendência capitalista. Achar um mercado onde não tem, fazer algo que não era para ser um lucro, se tornar um lucro, se tornar um produto. Agora vocês devem estar sacando o porquê eu ter citado a privatização das estatais primeiro. A privatização das estatais já é real, já acontece. Nós estamos com uma PEC da privatização de praias, dando mais um passo para o capitalismo tardio, onde um antigo filósofo do século passado já dizia que tudo se tornaria mercadoria. Nossa própria carne se tornaria mercadoria. E esse é o capitalismo. O que não gera lucro não é bem-vindo nesse sistema. Pegamos, por exemplo, a privatização dos presídios. Qual é o interesse em privatizar um presídio? Eu considero a privatização de presídios como uma segunda escravidão, porque é um trabalho escravo que vai ser gerado ali. Presídios privados é igual a um trabalho escravo, e ainda mais um país onde 1/3 da população é reincidente. 1/3 da população de presidiários reincide em crimes. Agora, lembra o fator que eu disse sobre o produto? Apesar dos vários problemas dos presídios brasileiros, que já passam como precariedade de sistema, ausência de políticas públicas e coisa desse tipo, nós pegamos uma ideia de privatização que já precariza mais ainda as coisas e colocamos as pessoas para se tornarem produtos. É isso mesmo que você ouviu. Não, eu não estou mentindo. A PPP dos presídios geraria uma segunda onda de escravidão. Uma segunda onda de escravidão insana no Brasil, onde essas pessoas seriam literalmente vendidas. Se o Estado concordar com a PPP em relação aos presídios, nós vamos estar vendo
uma onda de venda de presídios para empresas privadas, onde eles vão estar vendendo aquela guarda daquela pessoa que cometeu um crime para uma empresa privada. Essa pessoa vai se tornar um produto. Nós vamos estar vendendo pessoas. Mas então você deve estar se perguntando, tudo bem, privatização é algo ruim e ela está acontecendo muito. Mas e o oposto? Vamos falar então sobre a reestatização. E a gente tem bons exemplos de reestatização e eu quero que vocês imaginem um país bem famoso, um país que muitas pessoas pagam um pau e tem um nome muito poderoso, a Alemanha. A Alemanha é líder em reestatizações em todo o mundo. E nós não temos apenas esse exemplo, pois na mesma matéria que eu estou mostrando aqui para vocês, nós temos países como a França, Reino Unido e inclusive o Império Neoliberal que a gente chama de Estados Unidos. Agora eu pergunto para você, por que nesses países que estão obedecendo à lógica capitalista, eles reestatizam? E no Brasil nós temos que privatizar? Tipo, não faz sentido, sabe? Tipo, os principais países neoliberais estão reestatizando as empresas e nós temos que privatizar elas. Tipo, a gente está indo contra o que os países que seguem a lógica do capitalismo estão fazendo. Vocês estão percebendo que cada vez que a gente pensa em privatização, nós caímos num abismo de capitalismo tardio, onde de novo tudo se torna mercadoria. E o conceito de privatização é exatamente fazer com que nós tenhamos que um dia pagar para ir em uma praia. Não envolve apenas a reprodução do capital, também envolve a elitização das praias brasileiras. Mesmo que hoje essa elitização das praias brasileiras já exista, porque nós temos muitas praias que são taxadas como praias de ricos e coisas assim, elas ainda são espaços públicos que qualquer pessoa pode ir lá. E a privatização das praias causaria uma elitização. E por que figuras como Neymar estão tão interessadas nisso? Bem, talvez porque ele tenha um certo empreendimento embargado, não é mesmo? Entenda, pessoal, o Neymar ele não é mais aquele menino pobre e talentoso do futebol que todo mundo amava. Isso já passou. Agora ele é um dos que lutam a favor da classe dele, da classe burguesa, que lutam contra o povo. O Neymar não pertence mais à realidade do povo brasileiro, ele não faz mais parte disso. Por isso que nós vamos ver figuras como ele e outras pessoas cada vez mais se empinarem a defender essas atrocidades. Porque hoje eles se sentem elite, eles se sentem elitizados. Eles se sentem um patamar a mais do que a gente que é povo mesmo que trabalha. E quando figuras como eles dizem essas paradas, apoiando e dando força a essas ideias, ele acaba influenciando a mente do povo, porque muitas pessoas seguem ele. O Neymar ele é um gerador de opiniões. O mesmo povo que, se as praias forem privatizadas, eles não poderiam mais frequentar. Eu acho que já tá bom de colocar exemplos aí na cara de vocês. E eu acho interessante que vocês pesquisem as matérias que eu mencionei aqui e tomem um pouco mais de conhecimento sobre o assunto também. Diga não às privatizações, hein?